Semana passada eu trouxe um texto aqui sobre o versículo 11 do capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, onde Jesus dizia na oração do Pai Nosso a seguinte frase: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E algo que eu trouxe aqui para a igreja, algo que eu disse, mencionei para vocês, foi que Jeová Jireh é o nosso provedor. E quando nós confiamos nele como nosso provedor, ele se revela também como El Shaddai, o Deus do mais do que suficiente. Se você esteve aqui, tenho certeza que você ouviu essa palavra. Muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram transformadas, e eu estou amando ver quantas pessoas têm nos dito o quanto Deus tem transformado o teu tempo de oração, tempo de rendição aos seus pés todos os dias. Sabe, mas hoje nós iremos dar continuidade estudando sobre a oração do Pai Nosso. E o título da nossa mensagem hoje, na verdade, é uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para vocês e espero respondê-la durante a nossa ministração. E a pergunta é: o que está bloqueando a sua oração? O que está bloqueando a sua oração? É o tema da nossa mensagem hoje. E o texto base, ele está registrado em Mateus capítulo 6 e o versículo 12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Nós já pudemos sentir o Senhor no nosso meio. Obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz e pode penetrar na nossa alma, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja. Senhor, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós. E que o Senhor fale à sua igreja, usa-me mais uma vez em sua presença, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, antes de começar a mensagem, eu quero dar um spoiler aqui. Nós vamos falar sobre perdão, sobre liberação de perdão, mágoa. E eu queria indicar para você hoje um livro muito interessante sobre isso. O livro se chama A Isca de Satanás. Para mim, um dos melhores livros que eu já li a respeito do assunto que nós vamos falar hoje. Um livro que aborda esse tema como ninguém. John Bevere é o escritor desse livro. Ele tem mais... Eu comprei esse livro em 2020, para vocês terem uma ideia. Já tinha mais de 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. Então, é um livro que eu muito recomendo para esse tema de mensagem que nós estamos lendo. Nós vamos estudar hoje. E se você se identificar e quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso que nós estamos falando, esse livro eu indico demais para vocês. Tenho certeza que Deus vai ministrar o coração de vocês. Amém? Queria deixar esse recado para vocês, uma boa indicação de leitura. Gente, mas para nós entrarmos na mensagem aqui, eu quero que vocês notem que esse versículo 12 que nós lemos, ele é complementado no versículo 14 e no versículo 15, pós Jesus ensinar os seus discípulos dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus continua o discurso, e ali em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, ele complementa esse versículo 12, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará das ofensas. Veja que forte isso que Jesus fala após a oração do Pai Nosso. Sabe, a palavra perdão, ela significa liberação. Se você não libera os outros de suas ofensas, dos seus deslizes, dos seus pecados, o Pai também não irá liberar dos seus. É o que o texto está nos dizendo.
Essa é uma parte muito importante do Pai Nosso, quando Jesus pede ao Pai e deixa essa recomendação para que nós perdoamos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Sabe, Jesus, nesse ponto do Pai Nosso, ele está enfatizando o perdão. Em outras palavras, ele está dizendo: se você não perdoa, nosso Pai também não perdoará. E a primeira coisa que eu quero falar com você é: confesse as suas dívidas. E eu vou explicar um pouquinho para você o que significa essa palavra dívida. Ela é usada 2 vezes no Novo Testamento, Mateus 6 e Mateus 18. Nós iremos falar um pouquinho sobre Mateus 18 um pouquinho mais à frente. E a palavra comum no grego para dívida significa um empréstimo que se pode pagar. Mas não é esse o contexto que Jesus está falando no texto. Não é esse o contexto que Jesus está nos ensinando, tanto em Mateus 6, como em Mateus 18, que nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Muitas pessoas têm empréstimos, têm dívidas que são possíveis de pagar. Quer um exemplo? Um carro financiado, uma casa financiada, um móvel financiado, algo que você está pagando as prestações. E isso é possível você mesmo, com os seus esforços, pagar essa dívida, certo? Vocês estão entendendo? Agora, existe uma outra palavra para a dívida, e é isso que Jesus está dizendo nesse texto e no texto de Mateus 18. Uma dívida que não pode ser pago. É uma dívida extremamente justa, é uma dívida totalmente legal, porém ela era impossível de ser pago. É aquilo que nós chamamos de falência. E sabe qual é a falência? A falência muitas vezes é aquilo que nós falamos que nem se eu trabalhasse por 10 vidas eu conseguiria pagar essa dívida. Quem já ouviu essa conotação, essa palavra saindo da boca de alguém? É muito comum a gente ouvir isso. Sabe, nesse caso é algo que nós precisamos ser perdoados, porque nós não conseguimos pagar. Quando nós temos algo, nós estamos devendo algo na praça que nós não temos condição de pagar, sobrepõe todas as nossas condições financeiras, muitas vezes é aquilo que nós precisamos ser perdoados. E esse é o ponto. Há uma dívida que nem eu e nem você poderia pagar, somente ser perdoada. Eu e você tínhamos uma dívida com o Pai Celestial que não podia ser paga com os nossos esforços e nem mesmo com os nossos recursos. Essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Por isso Jesus disse: confesse suas dívidas que jamais você conseguiria pagar. É isso que o texto está dizendo. Sabe? Sendo assim, devemos compreender algo sobre o perdão. Precisamos entender sobre o perdão. Acredito que se você tem um problema, e isso é um pensamento meu, se você tem um problema em perdoar os outros, é porque você tem problema em receber o perdão. Se você se fecha e diz: pastor, quem perdoa é Deus, eu não preciso perdoar ninguém, é porque você tem um problema de receber o perdão. Sabe, eu só sou generoso quando eu entendo de quem eu recebo. Se eu fui muito perdoado, eu também tenho que muito liberar perdão para aqueles que me ofendem. Se eu fui muito perdoado, se eu fui muito amado, eu também tenho que amar muito aqueles que estão comigo, estão à minha volta. Sabe, eu só posso dar aquilo que eu recebo. Então, se você recebeu o perdão de Deus, você está apto a também compartilhar o perdão. Sabe, em outras palavras, eu estou dizendo que você deve aprender a perdoar a si mesmo e parar de se martirizar por aquilo que já passou no seu passado. Parar de se martirizar com aquilo que foi o reflexo da tua destruição um dia. Sabe, o que eu estou dizendo para você é que se você recebe o perdão de Deus, você também deve perdoar as outras pessoas que também te feriram. Se você foi digno de receber esse perdão, você também tem que liberar esse perdão. Sabe,
Se eu tenho problemas em dar o perdão, eu tenho dificuldades de entender que Deus me perdoou minha dívida que era impagável. Se eu não recebo perdão, eu também não consigo dar. Em outras palavras, eu só sou generoso quando eu entendo que Deus foi generoso comigo. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de graça. Eu estou falando de misericórdia. Eu estou falando de favor imerecido. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? E veja o que diz Mateus capítulo 10, o versículo 8. Diz assim: vocês receberam de graça, então deem também de graça. Vocês receberam de graça, então deem também de graça. A razão porque você não tem dado livremente muitas vezes, liberado perdão livremente muitas vezes, é porque você também não está recebendo livremente. Como assim, pastor? Pode ser que você ainda esteja preso ao passado, preso às amarras que te prendem ao seu passado. Sabe, eu quero dizer em outras palavras para você aqui, muitas vezes nós temos uma falsa teologia, talvez uma religiosidade dentro da nossa mente, em pensar que eu e você, por fazermos algo para Deus, estarmos vindo à igreja todos os finais de semana, estarmos fazendo algo relevante para Deus, nós já estamos sendo justificados por isso. E não é assim que você será justificado. Você só pode ser justificado através do sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque você não consegue pagar nenhuma dívida que você tinha sobre a sua vida, uma dívida espiritual. O seu perdão não tem a ver com o que você pode fazer para pagar, mas com o que Jesus fez para te perdoar. Você prestou atenção no que a gente cantou agora há pouco aqui? Nós cantamos aqui hoje: eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor me amou. Esse amor, ele sobrepõe todas as coisas. Esse amor, ele é muito além do que a gente pode imaginar. Esse amor, essa graça, esse favor imerecido, nem eu e nem você conseguimos entender. Sabe, não existe aquele perdão que muitos dizem por aí. Sabe, pastor, eu perdoei, mas se eu pudesse, eu matava ele. Eu dava uma surra nessa pessoa. Eu ia pegar ele de corda, eu ia fazer ele, olha, miudinho, picadinho. Mas eu perdoei, pastor. Sabe, eu perdoei. Mas eu estou aqui e eu quero ver ele lá na China, bem longe de mim. Sabe, algo que eu aprendo: quem perdoa, solta para sempre. E eu quero chamar o Brainha aqui agora, para me ajudar com uma dinâmica, para que você entenda. Quando você está preso nas suas mágoas, nos seus delitos, naquilo que você acha que você muitas vezes está preso pela sua mágoa, por aquilo que alguém te feriu, sabe o que acontece? Você vai estar aqui está as suas mágoas, e alguém está sempre te puxando. Sabe o que acontece? Você está preso ao seu passado, você está preso àquilo que te fizeram um dia. E quando você entende isso, quando você não entende isso, sabe o que acontece? Quanto mais você puxa, mais preso você está. É como se fosse um peixe preso ao anzol. Só que tem um detalhe: quanto mais você puxa, e se você forçar, o que vai acontecer? Automaticamente você vai começar a se ferir. E essas são as lembranças que muitas vezes nós temos do nosso passado. Essas são as lembranças que muitas vezes nós temos contra alguém que fez algo que não nos agradou, algo que nos magoou muito, e isso começa a machucar, isso começa a nos incomodar. Porém, toda vez que você solta, você está livre novamente. Quem está entendendo a mensagem? Obrigado, Brahim, Deus abençoe, meu filho. Solte aquilo que está te prendendo.
É isso que eu estou dizendo. É isso que Jesus está nos ensinando através da oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É isso que Jesus está nos ensinando. Veja que Jesus está dizendo, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Em outras palavras, ele está dizendo, como recebemos o perdão de Deus livremente, também devemos dar livremente o perdão. Da mesma forma que eu recebi o perdão, eu preciso liberar esse perdão, independente do que tenha acontecido. Sabe, mas esse é um grande problema, porque nós, muitas vezes, nós não entendemos o que aconteceu quando Deus nos perdoou. E eu quero mostrar um versículo para você, antes de chegar aqui em Mateus 18. Romanos, capítulo 4, versículo 3, diz algo muito interessante. Que diz a Escritura? Uma pergunta. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Lhe creditado como justiça. Veja que isso é um termo contábil. Literalmente, significa colocar na conta. Literalmente significa que a sua conta, na conta de Abraão, foi creditado justiça na vida dele. Assim que Abraão creu em Deus, Deus colocou justiça em sua conta. E algo que eu queria dar um panorama para você, uma interpretação para você. Abraão, ele foi escolhido no meio de um povo que não cria em Deus. Ele foi escolhido no meio de um povo que não estava servindo a Deus. Eles serviam todos os deuses daquela época, mas não serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus se revela a ele um certo dia, sabe? E quando ele crê, imediatamente é creditado justiça na vida dele. Sabe, quando Deus nos perdoou, Ele tirou o pecado da nossa conta e imediatamente, eu e você fomos justificados pelo seu sangue. Eu e você fomos justificados pelo seu sangue. Sabe, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Cristo reconciliou eu e você para o Pai. Cristo reconciliou eu e você, a nossa dignidade, as nossas dívidas que nós não podíamos pagar. Sabe, havia uma sentença irrevogável contra a sua vida, que foi destruída lá na cruz do Calvário. Havia uma sentença contra mim e contra você. E se eu fosse você, eu já teria feito barulho aí. Amém? Havia uma sentença contra mim e contra você, irrevogável contra a nossa vida, que foi destruída através da cruz. Eu e você fomos justificados através da cruz. Sabe, havia uma dívida impagável, mas o escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, o versículo 28, diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para o que, igreja? Tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, sabe por quê? Porque o pecado já foi tirado, ele já morreu uma vez por todas, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Ei, eu e você que cremos em Jesus, nós temos essa segurança e essa confiança nele. Eu não sei se você está entendendo, mas é isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Sabe, o pecado de toda a humanidade já foi pago. Mas por que a palavra então diz, pastor, que o pecado de muitos foi tirado? Sabe por quê? Porque ainda assim existe o nosso livre-arbítrio. Ainda assim existe o nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos deu a vontade de escolher, de tomar decisões, se nós vamos seguir a Ele ou não. Mas Jesus já morreu por todos. Jesus já morreu por todos.
A decisão é minha se eu quero seguir a Jesus ou não. Se eu quero obedecer os seus princípios ou não. A decisão é minha se eu quero acreditar que realmente isso que a palavra diz é a verdade sobre a minha vida. A decisão é minha de acreditar que se eu não perdoar o meu irmão, eu também não serei perdoado. Quem está entendendo? Sabe? Você pode dizer muitas vezes que você crê em Jesus, que você ama Jesus, que você está rendido a Jesus, mas se você está vivendo para si mesmo, se você vive uma vida egoísta, o seu destino, infelizmente, não é o céu em estar com Jesus. O seu destino é o inferno. Pastor, que mensagem forte é essa? É a verdade. E eu prefiro falar a verdade para você aqui hoje, do que um dia eu ser cobrado por isso. Eu estou dizendo para você que se você não render os seus caminhos totalmente a Jesus, se você não estiver totalmente rendido a Ele, se a sua vida for uma vida de egoísmo, uma vida que você vive para si mesmo, infelizmente, o final da sua história não será bom. É a verdade da palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Sabe? Não existe, e eu quero que você guarde isso no seu coração, não existe uma fé em Jesus sem transformação. Não existe uma fé em Jesus sem mudança de caráter. Não existe uma fé em Jesus sem mudança genuína do velho homem. Ei, a própria palavra continua dizendo que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, tome a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Cruz não é nada fácil. A cruz você tem que carregar. Jesus diz que aquele que estiver sobrecarregado é para vir a Ele, que Ele os aliviará, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas sabe de uma coisa? Ainda continua sendo um fardo. Ainda continua sendo um fardo, sabe por quê? Porque todos os dias você tem que renunciar a algo para estar aos pés de Jesus, para agradar ao Mestre. A renúncia é constante na nossa vida e na nossa história. Quem está entendendo? Sabe, eu dizer que eu amo a Jesus e não obedecer o que diz a sua palavra, é o mesmo que eu estou enganando a si mesmo. Eu dizer que eu amo a Jesus e não obedecer a sua palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Minhas atitudes, o meu comportamento deve estar alinhado com aquilo que eu professo a minha fé, pois crer é um verbo e automaticamente exige uma ação. Se eu creio, eu expresso isso de alguma forma. Quem está entendendo? E olha o que Jesus ensina aos seus discípulos e àqueles que os ouviam. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê? Jesus está fazendo uma pergunta para os homens, mulheres e crianças daquela época. E Ele continua fazendo essa pergunta para nós. E fica essa reflexão para nós. Sabe, se você realmente crê naquilo que você fala, você automaticamente fará. É como dizer, muitas vezes, eu quero usar um exemplo para você aqui. Quando a palavra de Deus te diz algo para você fazer e você negligencia, você sabe, tem consciência. É a mesma coisa que eu dissesse para você assim, ó. Tomar banho é muito bom, mas eu opto não tomar. Eu não quero tomar, isso não faz bem para mim. Quem está entendendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estou citando o exemplo. Tomar banho é muito bom, mas eu não vou tomar banho. A palavra diz: perdoe aqueles que te ofenderam, assim como o Pai perdoou vocês. Perdoe aqueles que te ofenderam, assim como o Pai perdoou vocês. Sabe o que eu quero dizer para você? O perdão, quando você libera ele, a pessoa maior beneficiado do perdão é você mesmo. Você é o maior beneficiado. Sabe, se você, voltando aqui, se você crer em Jesus, você viverá para Ele.
você viverá para Ele. Sabe, eu prefiro muitas vezes dizer tudo isso aqui em cima do púlpito, trazer essa reflexão para vocês, do que um dia, igual eu disse agora há pouco, ser cobrado por isso, pelo meu ministério, por aquilo que Deus confiou a mim e eu não tenho ensinado à igreja. É muito mais fácil, igreja, eu chegar aqui e dizer para vocês que Jesus vai abençoar vocês. É muito mais fácil e talvez atraia muitas, inúmeras multidões eu dizer para vocês que Jesus tem um plano magnífico para todos, irá prosperar, trazer muito dinheiro para vocês. Talvez é muito mais fácil eu dizer isso, mas eu ainda prefiro seguir o evangelho genuíno. Eu ainda prefiro pregar o evangelho genuíno, sabe por quê? Porque é isso que traz vida para a igreja, é isso que cura as suas feridas, é isso que cura as nossas feridas. No último dia você descobrirá que é bem melhor ter ouvido essas verdades do seu pastor do que passar toda a eternidade no inferno. É muito melhor você ouvir hoje. Eu estou sendo radical aqui, porque a palavra de Deus, em muitos contextos, ela é radical. Precisa desse alinhamento de rota. Pastor, mas eu não consigo. Coloque o seu rosto no chão, ore, busque a Deus e o Senhor te dará forças para vencer aquilo que você precisa vencer. Sabe? Algo que eu aprendo sobre tudo isso que nós estamos dizendo: ninguém vai ao inferno por conta dos seus pecados. Pastor, que loucura é essa? É a verdade. Sabe por quê? Porque todos os pecados já foram pagos na cruz. Todos os pecados já foram pagos na cruz. Você tem a decisão de seguir a Jesus ou não e obedecer a Ele. Sabe, as pessoas são condenadas ao inferno por não crer e não obedecer. As pessoas são condenadas ao inferno por não crer e não obedecer. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus confirma isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, veja que ele tirou o batizado. Quem não crer será condenado. Se você crer, até que mesmo seja no último instante da sua vida, e você se reconciliar com Jesus, assim como foi com o ladrão, Ele fará algo na sua vida. Mas não espere o último momento para você se arrepender. Não espere o último momento para você fazer algo para Deus. Reconhecer Ele como seu Salvador. Porque pode ser muito tarde, sabe? Só que crer simplesmente não é o suficiente. Você precisa também obedecer. Sabe por quê? Tiago 2,16 nos diz que até os demônios creem em Deus, porém eles não o obedecem. Não obedecem porque um dia eles se rebelaram contra Deus. Crer simplesmente não te leva a lugar nenhum. Você tem que crer e obedecer. Estão entendendo? Glória a Deus por tudo. O Senhor é fiel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Sabe, talvez muitos estejam pensando: pastor, é impossível obter salvação. Então, meu Deus, eu tenho tantas falhas, tantos delitos, tantas coisas que eu já fiz. Eu tenho boas notícias para você hoje. Se você se render completamente a Jesus, deixar Ele cuidar da sua vida, Ele escreverá uma nova história para você. Ele escreverá uma nova história para você. Sabe por quê? Porque existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo continua sendo nosso mediador com Deus. O seu sangue é suficiente. O sangue na cruz do Calvário, sabe, Deus já tirou os pecados da sua conta, assim como Ele fez com Abraão, e creditou sobre você justiça. Pastor, mas então por que eu preciso confessar os meus pecados? Porque Jesus disse: confesse seus pecados, confesse as suas dívidas, que você mesmo não pode pagar. Somente o meu sangue pode pagar isso. Sabe,
E quando você recebe o perdão de Deus, você deve deixar de lembrar do seu passado. Você deve deixar de lembrar dos seus pecados passados, porque novas coisas Ele fez na sua vida. Nova criatura você é. Tire o foco do seu passado. Deixe de desenterrar aquilo que já está enterrado. Tire o foco daquilo que quer te tirar da presença de Deus. Sabe? Miqueias capítulo 7 vai nos dizer que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E sabe o que eu entendo com isso? Não é que Deus se esqueceu dos seus pecados. Deus, Ele escolhe não se recordar dos seus pecados, uma vez que você se arrepende e se rende a Ele. Ele escolhe não se recordar dos seus pecados. Sabe o que Ele está escolhendo todos os dias? Não falar novamente sobre aquele assunto. Não falar novamente sobre aquilo. E aí vem o ponto-chave. Se Deus escolhe fazer isso, eu e você devemos fazer o mesmo. Contra aqueles que nos magoaram. Contra aqueles que fizeram algo contra nós. E o segundo ponto dessa mensagem é: libere suas dívidas. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim, ó: Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Quando ele pecar contra mim, Pedro está perguntando para Jesus. E aí Pedro pergunta para Jesus: até 7 vezes? E aí Jesus fala para ele: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que Pedro estava falando aqui? Muitos acham que Pedro estava querendo ser espiritual, dizendo: eu vou perdoar 7 vezes, está tudo bem. Eu acho que Pedro estava falando assim: Jesus, eu vou perdoar 7 vezes o meu irmão, na 8ª eu posso dar uma surra nele. Posso dar uma surra nele, Jesus, porque não tem jeito, eu vou ter que colocar minha mão. Não coloque sua mão onde Deus já colocou a mão dele. Não coloque sua mão onde é para Deus colocar a mão dele. Deus está falando especificamente com alguém aqui. Sabe? E Jesus fala para Pedro: é 70 vezes 7. Sabe? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Jesus falava hebraico e aramaico. E essa palavra que nós acabamos de ler, em aramaico ela é septuple. Meu Deus, fui renovado, batizado com o Espírito Santo. Septuple é a palavra que está sendo dita aqui. Isso é interessante, porque septuple era uma expressão em Israel que todos conheciam. Sabe por quê? Ele mostrava, veio de Lameque isso. E em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, registra isso. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Ou seja, tinha uma raiz por trás de tudo isso que Pedro estava dizendo. Sabe, mas o que Lameque está querendo dizer nesse texto é que se vingaram Caim 7 vezes, será pior com ele, será 70 vezes 7. E é o argumento que Jesus está dizendo aqui no original. Septuple era usado todas as vezes que alguém se referia à vingança. Sabe por que vem a vingança? Porque há raiz de amargura dentro do nosso coração. Há raiz de amargura, há mágoa dentro do nosso coração. Eu quero que você seja honesto aqui comigo hoje. Quem aqui já ouviu aquela expressão assim, ó: não comece uma guerra comigo, porque se começar vai se arrepender. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas olha, eu dou uma boiada para não sair dela. Ei, Jesus, tem muita gente aqui. Sabe? Não me irrita, porque senão você vai se arrepender. Você não sabe com quem está mexendo, viu? Sabe o que é isso? Vingança. Vingança.
E eu quero que você pense sobre isso. Você já conheceu alguém vingativo? Que por mais muitas vezes que, às vezes não expresse isso, mas dentro de si tem aquele poder de vingança, aquela autojustiça. Ou você muitas vezes até pode ter assistido, não conheça ninguém, mas assistiu algum filme de alguém que quer vingar-se a todo custo. Sabe? O que acontece é que como as pessoas quando querem exercer essa vingança, eles são obstinados, obcecados pela vingança. Enquanto não conseguem o que eles querem, eles não param. Eles não deixam de fazer aquilo que eles colocam no coração. E Jesus está dizendo para nós aqui através do texto: a mesma forma que vocês fizerem vingança, é a mesma que eu quero que vocês usem para dar perdão. Da mesma forma que vocês pensam em vingança, pensem da mesma forma em liberar o perdão. Sabe? Jesus está dizendo que nós precisamos deixar ir aquilo que nos aprisiona dentro do nosso coração, para que nós possamos ser perdoados pelo nosso Pai. Eu quero complementar para a gente encerrar com um texto. Mateus 18 vai nos mostrar literalmente o que acontece quando nós temos uma dívida impagável e queremos cobrar uma dívida que muitas vezes ela é pagável. Mateus 18, versículo 23 diz assim: por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as suas contas com os seus servos. A dívida era genuína ou não? Sim, igreja, a dívida era genuína. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Eu fiz uma conta aqui, um papel de pão, sabe, o pastor Sandro? E a conta deu mais ou menos um número assim: 6 bilhões de reais. 10.000 talentos. Porque um talento equivalia a 6.000 denários. Só para mim ver se eu não estou falando nada fora aqui. Um talento valia 6.000 denários. Vamos continuar o texto. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para o quê? Pagar a dívida, certo? O servo então se prostrou diante do rei, e implorou: tem paciência comigo e tudo pagarei. O senhor daquele servo então teve o quê? Compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, que estava devendo 10.000 talentos, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, uma dívida muito menor. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: 100 denários, só para você entender, seria equivalente a 10.000 reais. A conta um pouco diferente, certo? 100 denários equivalente a 10.000 reais. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: por que pague o que me deve? Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Sabe o que aconteceu? Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Agora vem a parte interessante. Irado, o seu senhor entregou-o aos seus torturadores, até que pagasse tudo o que lhe devia.
assim também fará o meu Pai Celestial. Aí Jesus falando, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. O ai, ai, ai está valendo. Não é o pastor Ruth que está falando, é a sua Bíblia, é a sua palavra, é a palavra que você diz que você segue. Pastor, mas é tão difícil fazer isso. Deixe, libere aquilo que te prende, libere aquilo que fere o seu coração. Você se lembra daquilo que Jesus disse no Pai Nosso? Se você não perdoar, o Pai também não perdoará vocês. Se vocês não liberam, o Pai também não irá liberar. E o versículo 35, nós descobrimos que ele não só perdoará, mas entregará também aos torturadores. Sabe o que é torturadores? São demônios que vêm para nos oprimir, para nos prender, para nos acusar. Sabe? Se alguém aqui teve alguma coisa contra alguém um dia, sabe quanto que é difícil isso? Ter no seu coração uma mágoa, um ressentimento, e não conseguir liberar isso. Você dorme e acorda com aquilo no seu coração, sabe? Mas o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuide para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E sabe de uma coisa, que é algo que eu aprendo, continuando lendo esse texto, o versículo 15 que nós acabamos de ler, finaliza ali. Finaliza e continua no versículo 16, dizendo: não haja entre vocês nenhum imoral. Quando Deus fala sobre isso, quando o escritor aos Hebreus escreve sobre isso, eu posso entender algo, que a maioria das pessoas que tem problemas na área sexual é porque tem alguma raiz de amargura do seu passado. A imoralidade, ela segue a raiz de amargura. Você quer que eu conte um testemunho que eu vivi e vivenciei com uma pessoa próxima de mim? É literalmente isso. No passado, essa pessoa sofreu uma decepção literalmente amorosa. E depois que ele teve essa decepção e ele não perdoou, a vida dele foi completamente destruída. A vida dele tem sido uma vida de fracasso. Sabe por quê? Porque aquilo está dentro do coração dele constantemente. Aquela raiz de amargura, ele não consegue perdoar, não consegue liberar. É uma pessoa muito próxima de mim. Estou contando esse testemunho para você. Por isso a raiz de amargura não somente fere o seu coração, mas destrói a sua identidade. A raiz de amargura destrói a sua identidade que Cristo chamou para você. Mas nós temos ainda boas notícias para todos nós. A nossa dívida foi cancelada. A nossa dívida foi paga. E se eu e você liberamos perdão, nós podemos se comparar, sabe a quem? A Barrabás. Barrabás não era digno de ser solto. Barrabás era ladrão. Barrabás era um homicida. Barrabás era um homem que ele não era digno de ser perdoado. Mas eu imagino num certo dia, alguém entrando no corredor daquela prisão, balançando as chaves e dizendo para ele: você está livre. Tem alguém indo para a cruz no teu lugar. Você está livre. Você está livre. Tem alguém indo para a cruz no seu lugar. Você está livre porque Jesus já se sacrificou por você. E o sangue dele é mais do que suficiente para a sua história. Eu e você podemos se comparar com Barrabás. Nós, por si só, não podíamos pagar os nossos pecados. Era uma dívida impagável. Mas ele
pagou por nós. Jesus disse em Mateus 18 que quando aquele homem ele é liberto da sua dívida, mas quando ele não quer liberar o seu conservo, sabe o que acontece? Ele é preso novamente. Por isso que é tão importante eu e você liberarmos o perdão. Estou finalizando. E hoje, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos. Enquanto o louvor se prepara aqui, quero dizer para você que talvez você tenha uma pessoa no seu coração que muito te feriu, muito magoou você. Sabe? E talvez a sua história esteja dizendo que ele não merece esse perdão. Talvez no seu subconsciente você esteja pensando: pastor, é tão difícil liberar isso. Mas se você liberar hoje, Jesus pode te ajudar. Jesus pode te ajudar a limpar o seu coração. Quero que todos fechem os seus olhos agora.